Olá, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda à nova temporada do programa Conexão Feminina. E este é o quadro Mães Intercessoras. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero te lembrar de curtir, compartilhar o link desse programa com alguém e também de ajudar a TV Viva Promessa a ir mais longe. Você pode fazer isso através do projeto Amigos na Missão. E os dados para contribuição estão aparecendo aí agora abaixo do seu vídeo. Depois da vinheta a gente volta, continua aí. Olá, seja muito bem-vinda de volta à nova temporada do programa Mães Intercessoras. E que bom que você está aí nos acompanhando. O tema que nós vamos trabalhar hoje é: onde está seu Deus? Alguma vez na sua vida, em meio a alguma luta, dificuldade, você se fez essa pergunta: onde está Deus? Alguma vez também alguém zombando de você e da sua fé perguntou para você: cadê o seu Deus? Onde está seu Deus? Por que você está passando por tudo isso? Você já passou por essa situação? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. E é muito interessante que essa pergunta, ela não é feita em momentos bons, né? Quando está tudo bem, você está vivendo um momento bom na sua vida, tranquilo, fazendo algo bom que você gosta. Você nunca se pergunta se onde está Deus. Mas quando as coisas não vão bem, quando há medo, insegurança e quando parece que as orações não estão sendo respondidas, e aí então as pessoas têm essa tendência de se perguntar: onde está Deus? E eu garanto a você que Deus está em todos os momentos, nos momentos ruins da nossa vida, mesmo quando a gente não percebe, nos momentos bons, o Senhor está em todos os momentos da nossa vida. E para guiar aqui hoje a nossa reflexão, nós vamos nos inspirar aqui na história do profeta Elias e da viúva de Sarepta, que se encontra aqui em 1 Reis, capítulo 17. Em 1 Reis, capítulo 17. Essa história, ela acontece no período do rei Acabe, que foi um período muito triste na história do povo de Israel, onde eles se apostataram da fé, preferiram seguir outros deuses e poucas pessoas serviam ao Senhor. E também aqueles que serviam ao Senhor tinham que manter a sua fé em segredo. Os profetas, eles tinham que viver escondidos, porque eles simplesmente matavam os profetas do Senhor. E foi neste momento que as pessoas estavam assim se rebelando contra Deus e que os profetas estavam sendo perseguidos, que Deus falou com o profeta Elias. E o profeta Elias falou com o povo. Diz assim em 1 Reis 17, versículo 1, Elias disse assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E depois disso, que ele disse, levou essa palavra ao povo, que não era uma palavra boa, não era uma palavra favorável, o Senhor falou para ele assim: olha, Elias, você sai daqui e você vai se esconder lá perto do ribeiro, do riacho de Querite, e você fica por lá, a leste do Jordão, e você receberá todos os dias, eu dei ordens, né, aos corvos para que te alimentem. Então, todos os dias os corvos chegavam lá e levavam alimento para o profeta Elias. E ele comia aquele alimento que era trazido e bebia da água do ribeirão, do riacho. Como eles estavam passando por um período de seca, chegou o momento que a seca chegou também naquele córrego. E aí o Senhor falou para o profeta Elias assim, né? Olha, agora você sai daqui e você vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei a uma mulher, a uma viúva que te sustente. Então, Elias saiu dali,
e foi para a cidade de Sarepta. E chegando lá, ele encontrou, então, na entrada da cidade, na porta da cidade, ele encontrou uma mulher viúva que estava recolhendo lenha para poder preparar comida para ela e para a sua família. E aí ele pega e se dirige a ela e pede para ela um pouco de água, né? A gente lê aqui no versículo 10, ele pergunta para ela assim, ele pede a ela, né? Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Era a última refeição que aquela mulher estava preparando. Não tinha mais nada na casa dela. Só que o que aquela mulher não sabia é que a sua farinha estava acabando. O seu azeite também estava acabando. E Deus estava vendo a sua farinha diminuir a cada dia na panela. Deus estava vendo o azeite baixando lá naquele vaso. A mulher não sabia, mas Deus estava vendo, Deus estava contemplando tudo. A mulher não sabia que a morte estava para bater a porta dela. Ela não sabia, mas o Senhor estava olhando, estava contemplando todas aquelas coisas. E Deus precisava sustentar também o profeta. Ele precisava se refugiar, não dava mais para ficar nem refugiado lá em Israel. Deus manda ele para fora de Israel, para se refugiar em outro lugar. E Deus tinha um profeta para sustentar e tinha uma família para salvar. Mas aquela mulher, ela não sabia. A única coisa que ela sabia é que ela tinha um pouco de água, ela tinha um pouco de farinha e ela tinha um pouco de azeite, não tinha mais nenhum recurso, que ela ia fazer aquele último alimento para ela e para o seu filho, e depois ela simplesmente iria aguardar a morte. Mas aí o profeta Elias falou com ela assim, não tenha medo, vai para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela mulher, ela não pensou 2 vezes. Ela acreditou que aquele homem estava realmente falando em nome de Deus. E ela obedeceu e ela fez conforme o profeta pediu. E aí no versículo 15 nós vemos assim, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Glórias a Deus. Então, ela abrigou aquele homem ali na sua casa, mesmo sem ter condições, né, ou com pouquíssimas condições, e Deus cumpriu o que prometeu. Não faltou a farinha, não faltou o azeite. Em volta dela, as outras famílias também poderiam estar passando por lutas, por dificuldade, por escassez de alimento, mas na casa dela, a farinha não acabou e o azeite também não secou. E que lições nós podemos tirar para a nossa vida? Que lições as mães intercessoras podem tirar para si aqui dessa passagem que nós acabamos de ler? A primeira, Deus vê nossa aflição e age muito antes do que pensamos. Aquela mulher não imaginava que Deus estava olhando para ela, contemplando ela. Ela não sabia mais o que fazer e ela estava preparando a última refeição e já conformada, vamos comer, depois vamos morrer. Mas ela não sabia. Já de muito antes, Deus já estava contemplando aquela mulher, aquela família, e Deus já estava planejando salvar aquela família. Então, Deus vê as nossas aflições e Deus age muito antes do que nós pensamos.
E outra lição que nós podemos tirar aqui é que mesmo na nossa dor, Deus pode nos usar. Mesmo na nossa dificuldade, Deus pode nos usar. Deus poderia ter escolhido uma família abastada, uma família rica, para poder sustentar o profeta Elias. Mas não, ele escolheu uma mulher que não tinha quase nada. E por causa da sua fé e da sua obediência, o Senhor multiplicou o alimento ali naquela casa e não faltou. Ela que não tinha quase nada, ajudou o profeta, não faltou para ela, pelo contrário, o alimento que ela tinha foi multiplicado ali dia após dia, enquanto houve necessidade. Então, mesmo na nossa dor, na nossa luta, na nossa dificuldade, Deus pode nos usar. E mesmo que o cenário seja difícil, Deus sempre age e surpreende aqueles que nele esperam. Essa mulher acreditou naquela palavra e falou: bom, se é o Deus de Israel que está falando, então eu vou fazer. E ela fez, e ela foi surpreendida com o milagre ali da multiplicação na sua casa. O interessante é que Jesus deu o testemunho da fé dessa mulher. Quando Jesus começou o seu ministério, e assim que ele começou também, ele começou a ser rejeitado, ele disse assim, nós lemos em Lucas 4, versículo 24, ele disse assim: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Olha, Jesus deu testemunho dessa mulher. Deus enviou Elias a ela porque sabia que ela o receberia como um verdadeiro homem de Deus. Então, como ela não rejeitou. Israel estava rejeitando o Senhor. E essa mulher que não fazia parte do povo de Deus, essa mulher que era de Sidom, ela aceitou a bênção de Deus, ela recebeu o profeta na sua casa, na condição de profeta, na condição de homem de Deus. E foi por isso que essa bênção alcançou a casa dela. Caso contrário, ela teria morrido de fome com seu filho e posteriormente, né, ao início dessa história, o seu filho também veio a falecer e o profeta estava lá. E pela intervenção e súplica do profeta, Deus ressuscitou o seu filho. Então Deus tinha um profeta para sustentar e tinha também uma família para poder salvar, uma mãe para livrar os olhos dela das lágrimas. Não é maravilhoso isso? Um Deus que vê, muitas vezes perguntando onde está Deus. Deus está vendo e contemplando e agindo na nossa vida segundo a sua soberania, segundo a sua vontade. Ele age em nossa vida. E qual a lição que fica para nós, mães intercessoras? Nós que oramos e às vezes parece que está demorando para nós vermos o resultado. Olha, Deus está presente, agindo mesmo quando não vemos. Por isso, nós podemos continuar firmes, orando, intercedendo, e Deus, ao seu tempo e modo, nos responderá. Olha que maneira maravilhosa que Deus atendeu a oração do coração daquela mulher. Com certeza, aquela mulher se preocupava e Deus atentou para ela, para a sua preocupação. Ela nem imaginava de onde vinha a ajuda, a maneira que vinha a ajuda, né? Talvez pudéssemos pensar, não, o que essa mulher precisava é que chegasse uma grande cesta básica na sua casa. Não, mas Deus não enviou uma grande cesta básica para a sua casa. Deus enviou a sua própria bênção. E por causa da sua bondade, da sua solidariedade com aquele homem que precisava de alimento e também de refúgio, Deus a abençoou grandemente. Então, nós podemos continuar firmes, orando, intercedendo, e Deus nos atenderá no seu tempo e no seu modo. E onde está Deus? Nós iniciamos com essa pergunta. O próprio Deus responde. Isaías 57, versículo 15, ele diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo.
num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, onde está Deus? Deus está no seu alto e sublime trono, e Ele também está com aqueles de coração contrito, daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. Com estes Deus está e Deus opera. Então nós podemos confiar. Deus, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está vendo, e na hora certa nós veremos o resultado da nossa oração. Amém? Vamos orar então? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, vamos pedir que o Senhor também olhe para nós, para a nossa causa, para a nossa necessidade nesse momento, e que Ele venha nos atender, que Ele venha nos surpreender. Eu creio que para aquela mulher que estava aguardando a morte nos próximos dias, ter recebido o profeta, ter acolhido, ter compartilhado o alimento, eu creio que aquilo foi uma grande surpresa para aquela mulher. E que Deus também possa nos surpreender, possa fazer coisas grandiosas que nós nem imaginamos. E Ele pode fazer porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele está com aqueles de coração contrito para vivificar. Amém? Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos por este momento, te agradecemos por essa palavra preciosa que o Senhor deixou registrada no seu santo livro, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, também por cuidar de nós e às vezes de maneira que nós nem esperamos, ó Deus. Nós te agradecemos. E eu te peço que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe as mães intercessoras, que no nome santo de Jesus elas não desistam, mas que elas continuem a orar, que elas continuem a clamar e a esperar pelo teu agir, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada uma de nós. Abençoa, Senhor Deus, a cada casa, a cada família. O Senhor conhece cada casa, cada família. Como o Senhor conhecia a casa daquela mulher e a necessidade daquela mulher, que o Senhor veio e agiu de maneira maravilhosa e surpreendente. Eu te peço, ó Deus, vem também sobre a nossa vida, meu Deus, e ages também, Senhor Deus, sobre nós. E vem, Senhor Deus, mudando a nossa vida, vem mudando, Senhor Deus, o quadro, e que em tudo o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos no final do nosso programa e agora você sabe onde está Deus? Deus está aí com você. No momento da sua luta, da sua aflição, Deus também está com você no momento da sua alegria. Ele está conosco em todo o tempo. Nós vamos encerrar aqui e eu aguardo você no nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus.